da empresa Purilube. Sérgio, você é uma pessoa muito conhecida, né, nessa área de lubrificantes, uma vasta experiência juntada aí na Parker, né, e agora na Purilube. Quais as novas tecnologias que você, ou oportunidades, né, e tendências de mercado possíveis para o aumento da eficiência na geração de energia elétrica em termoelétricas a biomassa? Luiz, obrigado pela pergunta. Ela é bem oportuna. O slogan da Purilube é rentabilidade gota a gota. E quando a gente olha para esse slogan, a gente pode estar pensando que a gente vai trazer rentabilidade para os clientes economizando o óleo, evitando a troca do óleo. Eu diria que a troca do óleo é o menor custo que a gente tem. O que a gente tem que fazer é trabalhar em cima de 3 pilares: desempenho do equipamento, disponibilidade e confiabilidade do equipamento. E esses 3 pilares vão fazer com que a gente produza mais energia por mais tempo. Então, em nossa opinião, o uso do lubrificante adequado nas turbinas, nos equipamentos, nos redutores, provocará, evidentemente, uma redução de atritos, e a redução dos atritos vai provocar uma melhor eficiência mecânica do equipamento e, por conseguinte, uma melhor geração de energia. O segundo ponto é a confiabilidade. A gente tem um problema com o lubrificante, que é a sua degeneração, nós vamos falar daqui a pouco. O lubrificante em turbinas é utilizado numa condição de extremo, ele é solicitado ao máximo, e ele acaba se degenerando antes do que ele se degeneraria em uma outra aplicação, por exemplo, num sistema hidráulico ou num sistema de lubrificação menos severo. E essa degeneração acelerada do lubrificante faz com que a gente tenha que parar a máquina para fazer a sua substituição. E, em alguns casos, a gente tem que fazer até uma descontaminação, que é uma parada longa, e durante toda a parada não se produz energia. Evidentemente, aumentando a disponibilidade da máquina, a gente consegue, com isso, aumentar o tempo disponível para a produção de energia. Eu só queria fazer uma ressalva. Outro dia eu estava lendo um relatório de uma usina de açúcar, e ela disse que se ela não produzisse energia elétrica, ela não lucraria. E a produção de energia elétrica dela correspondia a 10, 12% do faturamento. E isso não acontece só com usinas de açúcar e álcool, acontece com empresas de papel e celulose. E fazendo um paralelo entre os dois segmentos, as empresas de papel e celulose estão aumentando o tempo de campanha de 5 para 7 anos, ou seja, o tempo de produção de energia sem interrupção para fazer o overhaul de 5 para 7 anos. Algumas já estão conseguindo 8 anos e pouco. E a meta das principais empresas é obter 10 anos de campanha, ou seja, 10 anos ininterruptos de produção de energia. Essa é, na minha opinião, para o setor sucroalcooleiro, uma das principais oportunidades de aumento de produção de energia, parar com as interrupções de produção, produzir energia o tempo todo, na safra e na entre-safra, e ter uma maior confiabilidade do equipamento, sabendo que o lubrificante não será um fator determinante para a manutenção e para a sua parada. Muito bem. Eu também acredito piamente que esses 3 pilares, a confiabilidade, a disponibilidade e a performance ou eficiência ou desempenho, né, do turbogerador, vai se tornar um grande próximo paradigma aí, né, que a gente vai estar lidando. Da Purilube, que está ao meu lado direito. Sérgio, o que a Purilube tem feito para ajudar os seus clientes a reduzir a velocidade da degeneração do lubrificante em turbogeradores? Você falou na primeira rodada sobre a questão da confiabilidade da máquina, né? Obviamente, ela passa pela confiabilidade do seu lubrificante. Com você a palavra. Obrigado, Luiz. Como eu falei na história, o lubrificante é exposto a uma condição muito severa de uso nas turbinas e equipamentos similares. Essa condição muito severa de uso vai provocar a degeneração do lubrificante e se formarão solúveis e insolúveis. São subprodutos que formam da condição de trabalho. Os solúveis, eles provocam uma pequena alteração de viscosidade, nada muito grave, a gente não chega a perceber isso.
E os insolúveis são partículas polares que vão se aderir às superfícies metálicas internas. É um filme muito delgado, não se percebe, e por isso não se dava muita atenção a esse problema. Essa espessura com o tempo vai aumentando, porque a condição severa de uso continua a gerar insolúveis. Ocorre uma espécie de nucleação e a espessura desse filme vai aumentando. Essas partículas a gente chama de verniz, elas são quimicamente um verniz, e à medida em que elas ocorrem, elas retroalimentam a contaminação. Quer dizer, o efeito acaba virando causa e a velocidade de formação aumenta muito rapidamente com o passar do tempo. O que a gente tem observado é que a cada 2, 3 anos de uso, a gente não percebe uma grande variação. No 4º ano, a gente começa a perceber na análise do óleo a presença de verniz, e no 5º ano a máquina já está apresentando problemas. E como esse é um problema novo, o pessoal de manutenção tem dificuldade de identificar que isso foi causado pela formação de insolúveis que aderiram às superfícies e que formaram vernizes. Como eu falei que o efeito vira causa, eu gostaria de mostrar uma fotografia aí. A parte de cima seriam as partículas insolúveis ainda dispersas, e a parte de baixo, essas partículas são polares. Na parte de baixo a gente nota que elas já aderiram às superfícies metálicas e formaram essa película. Qual é a solução? A solução é interromper o ciclo. A solução é, uma vez que não dá para impedir a formação do verniz, impedir o aumento da concentração. E como a gente pode fazer isso? Através da filtração. Mas essas partículas são submicrônicas, elas não são retidas em filtros hidráulicos convencionais. Elas necessitam de uma filtração especial. Os filtros os mais recomendáveis são filtro por separação eletrofísica, conhecido por ESP, e filtros com resina seca iônica que fazem a adsorção da partícula, são conhecidos por DIR. Existem outros filtros, existem outras tecnologias, como, por exemplo, uma que eu gostaria de citar, filtros de profundidade. Muita gente mostra que o filtro de profundidade retira o verniz, e isso é verdade, ele retira o verniz. Mas, para conseguir retirar o verniz, a porosidade é menor do que 1 micron. E porosidades menores do que 1 micron também retiram os aditivos do óleo. Então, a gente soluciona um problema e cria um problema muito mais grave, que é a remoção dos aditivos. Existe um outro procedimento que consiste em magnetizar as partículas, mas esse procedimento, apesar de muito eficiente, só ocorre com óleo frio. E as nossas máquinas trabalham em temperaturas de 60 a 65 graus, e eles acabam não sendo eficientes. Então, nesse ciclo que eu coloquei aí, eu mostro que a gente está convivendo com o problema, sendo que a gente tem por solução remover as partículas numa velocidade maior do que a que elas se formam. Eu acho que seria basicamente isso, Anderson. Interessante. Eu confesso que eu atuo na parte de diagnóstico de máquinas há mais de 20 anos, e o assunto do verniz, para mim, também é um assunto recente. Foi nos últimos anos, né, que a gente passou a ter contato com esse problema, e a gente vê que ele realmente está acontecendo em diversas plantas, né, termoelétricas, em função dessas máquinas maiores, né, de maior potência, maior pressão, maior vazão. Eu sei que uma das consequências do verniz é a produção de vibração mecânica nas máquinas. Por isso que eu vou pedir para o Paulo se ele tem alguma contribuição para fazer sobre essa explanação que o Sérgio fez sobre o problema do verniz no lubrificante em turbogeradores. Gostaria de comentar alguma coisa, Paulo? Sim. É interessante que uma vez eu enfrentei um problema, era até uma petroquímica, um compressor,
e depois de uma manutenção, a temperatura do mancal estava bem elevada, mais elevada que o normal, e de vez em quando dava uns picos ao nível de tripe. E aquilo estava apavorando o pessoal, né? Então eles entraram em contato comigo. Eu instalei um sistema lá que monitorou essa máquina durante assim 3 meses e monitorou entre os monitoramentos que nós fazemos, monitoramos a posição do eixo dentro da folga do mancal. E eu vi que se fosse uma medida feita de uma semana para outra, não se iria perceber, porque a gente tem um sensor que transforma essa posição em tensão elétrica, né? Então a tensão de um mês, uma semana para outra, seria bastante pequena. Mas ao longo de 3 meses eu vi que eu estava se movendo, né, consistentemente. Estudando o assunto, eu descobri que era exatamente esse assunto que o Sérgio comentou, a formação de verniz ali, aumentando a espessura, né? Isso estava diminuindo a folga radial do mancal, chegou a esse ponto. E eu descobri também que quando essa camada, alguma parte dessa camada se soltava eventualmente, o transiente ali é que causava esses picos de temperatura. Isso foi claramente mostrado para o cliente, né, no sistema de monitoramento rotodinâmico que nós instalamos. E só tempos depois, conversando, eu conheci, tive o prazer de conhecer o Sérgio num evento também do GAP, né, acho que em Tubiara, se não me engano, há alguns anos. E ele comentou das soluções que existem hoje, né? Aquele cliente particularmente não conhecia essas soluções, né? Eles optaram, se eu não me engano, até por trocar todo o óleo e evitar lá, eles acharam a causa raiz do problema lá e eles foram convivendo, trocando óleo, parte do óleo ao longo do tempo. Mas foi uma experiência muito enriquecedora também, e é bom saber que existem, né, soluções de vanguarda assim, para esse problema. Exatamente, né? Já imaginou pensar em trocar toda uma carga de óleo de um turbogerador, né? Então, se tiver uma solução dessa para evitar, né, que ocorra a produção de verniz, eu acho que seria excelente. Bom, agora eu vou fazer uma pergunta para o engenheiro live. E existe um dos campos que é o campo de pergunta, né? Que quem está nos assistindo já pode antecipar algumas perguntas. A gente já faz uma seleção prévia e eu tenho algumas perguntas aqui que eu vou aproveitar a oportunidade para colocar aqui para os nossos debatedores. O Sérgio Monteiro, ele comentou sobre o verniz, né? E tem uma pergunta aqui do engenheiro Alessandro Moscardini de Moraes, coordenador de projetos e engenharia corporativa da Suzano. Sérgio, o Alessandro Moscardini pergunta o seguinte: quais as tecnologias preventivas para a formação de verniz que estão sendo adotadas por empresas que possuem turbogeradores em suas plantas? Então, quais as tecnologias, quais as ações mitigatórias de baixo custo que minha empresa pode implantar amanhã ou no curtíssimo prazo para evitar a formação de verniz nos óleos dos turbogeradores? O Alessandro está bastante preocupado com essa questão, Sérgio. Oi, Moscardini, obrigado pela pergunta. Ele deve estar preocupado mesmo. A Suzano Papel e Celulose, até onde eu sei, é a maior produtora individual de energia. Ela produz, se eu não estou equivocado, 1,5 gigawatts a partir de biomassa. E o Moscardini, dia e noite, focando nesse assunto. Bom, infelizmente, ações para evitar a formação de verniz não existe. O problema de verniz iniciou-se com os compressores de ar de parafuso, por conta do calor durante a compressão do ar, em calor extremo, e o óleo lubrificante dos compressores sofria esse processo de degeneração. Os fabricantes de compressores desenvolveram óleos sintéticos para essa aplicação e resolveram o problema. Só que são caríssimos, são óleos que custam na ordem de 150, 200 reais o litro. Num compressor de ar faz todo sentido, porque o cárter de um compressor de ar tem, no máximo, 200 litros, um compressor grande. Essa seria uma solução para turbogeradores, mas ninguém pensa em colocar 1,5 milhão, 2 milhões de reais de óleo
num turbogerador aí pequeno, de 8.000 litros de óleo, 9.000 litros de óleo. Então, o que a gente tem procurado fazer é interromper o ciclo, ou seja, impedir que as partículas formadas passem do estado solúvel para o estado insolúvel e, consequentemente, adiram às superfícies metálicas. A solução que a gente encontra como sendo a mais econômica é a instalação de filtros, como eu citei na minha apresentação, o modelo DIR, que é um filtro de resina seca iônica. Esse filtro foi desenvolvido pela própria GE. A GE depois cedeu a tecnologia para uma empresa chamada Hilliard, e a Hilliard comercializa esses filtros. E esses filtros devem ser instalados na máquina 24 horas por dia, 7 dias por semana, o ano inteiro, com o propósito de remover as partículas antes que elas saturem e comecem a formar a película de verniz. Existem sempre uns magos por aí, né? Tem uma empresa que está oferecendo um aditivo milagroso em que se coloca no óleo que está contaminado por verniz e o verniz desaparece. Eles me mostraram alguns cases de sucesso em compressores. Mas o compressor de ar tem uma característica muito interessante, porque o ar arrasta o óleo para fora do compressor e frequentemente a remonta de óleo no cárter do compressor. E então essa substituição constante de óleo impede que esse aditivo permaneça em contato com os componentes. Eu entendo que tudo que não faz parte da formulação original do óleo é contaminante. Colocar um aditivo que não foi aprovado pela Mobil, pela Petrobras, pela Shell, pelos grandes fabricantes de óleo, pela Chevron, hoje que é a Iconic, que é uma fusão com a Ipiranga, eu acho uma temeridade, porque a gente pode eventualmente quebrar uma máquina dessa. Então, Moscardini, o melhor que a gente tem para oferecer para as empresas é a instalação do filtro na máquina limpa, depois dela passar por um processo de descontaminação total e substituição do óleo. Numa máquina nova, a nossa proposta é que se coloque esse filtro desenvolvido pela GE, vendido pela Hilliard, no início da sua operação. Normalmente, os fabricantes de turbinas, de turbocompressores, de turbogeradores, não apresentam essa opção porque se trata de um custo inicial e todos querem vender um equipamento que tenha um custo um pouco mais baixo. Mas quem está preocupado com esse problema, quem já sentiu na pele esse problema, deve acatar essa sugestão da instalação de um filtro que remova o particulado de verniz antes que ele se torne um problema. Muito obrigado, Sérgio. Ainda sobre esse assunto, tem duas perguntas da Raizen. Engenheiro Cláudio Delboni, gestor de manutenção mecânica da Raizen, Unidade Bonfim. Engenheiro Luiz Gustavo Malpica, coordenador de manutenção Raizen Paraguaçu. Os dois perguntam sobre a questão do verniz. O Cláudio fala assim: o verniz vem sendo um dos piores ofensores de grandes volumes de reservatórios de lubrificantes, como por exemplo em turbogeradores. No Brasil, ainda pouco desvendado quanto à sua origem e também quanto à sua solução permanente. Gostaria de saber se ele atinge todas as famílias de lubrificantes e se sua causa está mais diretamente ligada à qualidade do lubrificante em si ou às condições da instalação na qual ele está inserido. Se possível, explanar sobre as principais técnicas de mitigação desta anomalia e se já temos desenvolvido recursos para evitá-lo ou mesmo eliminar de forma definitiva o seu aparecimento. Você, na sua apresentação, na sua resposta para o Alessandro Moscardini, acho que já comentou alguma coisa, aí se quiser complementar. E o Luiz Gustavo Malpica, ele pergunta se existem lubrificantes à prova de formação de verniz. Okay. Bom, respondendo ao Delboni, nós fizemos um trabalho para a unidade dele. Os turbogeradores estavam totalmente contaminados por verniz, ele estava tendo sérios problemas. A nossa solução é remover o verniz usando um reagente adequado. Esse trabalho foi desenvolvido junto com a Mobiloil. A Mobiloil é o nosso fornecedor desse reagente, ele é não agressivo. A gente dissolve todo o verniz que está aderido às superfícies internas.
Esse óleo é drenado, o equipamento passa por um processo de flushing para que ele seja higienizado, vamos dizer assim, e por fim a gente reabastece com óleo extremamente limpo, porque todos os contaminantes são catalisadores da formação do verniz. Ocorre que há necessidade da instalação de um filtro para impedir que o problema retorne. Esse equipamento ele tem tendência e a doença, vamos dizer assim, vai voltar a ocorrer se a gente não tomar nenhuma ação. A condição de trabalho, como eu falei no início da apresentação, é muito severa e o lubrificante é levado ao extremo da sua utilização. E acaba tendo um envelhecimento mais rápido do que em outras aplicações, como eu falei. A Suzano, me referindo ao Moscardini, já está conseguindo campanhas de 8 anos e 8 meses. E o objetivo dela é uma campanha de 10 anos sem a parada para o overhaul. Ela já adequou todos os problemas que ela tinha com seguradoras, com caldeiras, etc. E hoje a bola da vez é a durabilidade do óleo. O óleo, infelizmente, ainda não está conseguindo nessa condição de trabalho 10 anos. E a solução, na nossa opinião, é a utilização dos filtros de resina seca iônica. E com respeito ao Luiz Gustavo, a questão dele, se eu não me engano, foi se existe algum óleo à prova de verniz e à prova de fogo, se eu não me engano. Tem uma segunda pergunta, né? Qual a sua opinião a respeito do óleo anti-chama para turbinas a vapor? Qual que é a relação custo-benefício? O óleo anti-chama, ele é um óleo praticamente hidráulico, ele não é um lubrificante. Ele é usado na eletronuclear de Angra para os sistemas de controle, como se fosse um óleo hidráulico. Ele também é usado nas termoelétricas a carvão, lá do PCEM. Só abrindo um parênteses, a eletronuclear de Angra, a Angra 1, é o maior turbogerador a vapor que eu tenho conhecimento no Brasil. São 600 mega, uma única máquina. E a EDP, lá de PCEM, no Ceará, são 3 máquinas de 200 mega cada máquina. Então é uma coisa muito grande quando a gente compara aqui com cogeração de energia. E há um risco muito grande nessas empresas, no caso da eletronuclear, de incêndio. Então eles têm um sistema de controle independente do sistema de lubrificação e eles utilizam o óleo anti-chama nessa aplicação. Eu gostaria de lembrar que o óleo hidráulico não pode, em hipótese alguma, ser usado como óleo lubrificante. O óleo hidráulico é um óleo de baixa aditivação. E o óleo lubrificante, eventualmente, pode ser usado como óleo hidráulico, que é o que acontece em 99% dos turbogeradores utilizados em cogeração de energia com biomassa. Normalmente, o sistema de controle está montado no próprio cárter do equipamento e o óleo lubrificante faz as vezes do óleo de controle. Então, eu não recomendo o uso desse óleo anti-chama porque ele é muito caro. Eu não recomendo o uso de óleos lubrificantes, de óleos sintéticos lubrificantes, também pelo mesmo motivo. Eu recomendo, como eu recomendei ao Moscardini, que se instalem filtros para que a gente consiga retirar o contaminante, que é o verniz na forma solúvel, numa velocidade maior do que a sua formação. E com isso a gente evite a formação da película de verniz e todos os danos que, inclusive, o Paulo, nosso amigo, exemplificou numa empresa química, num turbocompressor em que ele trabalhou. Tá ótimo, muito obrigado pelas respostas. Continuando as perguntas dos inscritos, tem algumas perguntas do Paulo, da empresa SetCare. O Paulo, o que você vê que está sendo feito como paradigma, né, atualmente? Quais são as soluções que são adotadas na questão do monitoramento de máquinas? E o que a SetCare tem oferecido aos seus clientes, visando a garantia da máxima confiabilidade e disponibilidade no caso do turbogerador? Bom, eu vejo alguns paradigmas no mercado, na mentalidade das empresas em geral, que precisam ser quebrados, né? Por exemplo, o pessoal confunde o monitoramento que vem na máquina, em geral, da parte de vibração e temperatura de bancal, em geral, confundem com um sistema de monitoramento da condição da máquina, quando, na verdade, aquele é um sistema de proteção. O objetivo desse sistema
é evitar catástrofe, evitar que a máquina exploda, que mate alguém que estiver passando ou trabalhando ali na região dela. Eu ouço comumente assim, alguém chegar, um cliente chegar e perguntar, puxa vida, meu dente do redutor quebrou e o sistema lá de monitoramento não mudou nada, não avisou nada, não, ficava tudo constante o tempo todo. Esse é um paradigma que tem que ser quebrado, porque, na verdade, o objetivo do sistema de proteção não é avisar você sobre algum problema na máquina. O objetivo dele é unicamente proteger vidas e o patrimônio em geral ali ao redor da máquina. Não vai te avisar de problemas, entendeu? Ele não vai te avisar previamente. É necessário a implantação de um sistema online de monitoramento de condição. Quando você entende isso, você começa a mudar essa característica, né? Tem outras coisas que precisam mudar também. Às vezes a pessoa pensa, por exemplo, vai monitorar a máquina com um coletor portátil e pensa que aquilo ali está cobrindo realmente os modos de falha da máquina. E eu queria aqui introduzir o conceito de modos de falha. Porque o que acontece? Nós temos que pensar em modos de falha cobertos por um tipo de análise. A análise de vibração de carcaça num turbogerador com mancal de filme de óleo cobre muito pouco dos modos de falha possíveis ali. Só vai te avisar de alguma coisa tipo um problema estrutural, algum pedestal de mancal mal torqueado, ou algum desbalanceamento ou desalinhamento muito severo, já num ponto grave, né? Então, ele não vai realmente, não é efetivo para grandes máquinas. Ele é complementar de um conjunto de outras análises que se faz. Ele é importante, mas é complementar. Então, nós aprendemos, basicamente, nós temos trabalhado entendendo o modo de falha que mais aflige aquela máquina, mais aflige o cliente. E, na maioria das vezes, o próprio cliente tem esse conhecimento. Ele sabe qual é o modo de falha. Então, nós vamos ali, entendemos com o cliente o modo de falha, e desenvolvemos ou aplicamos um monitoramento focado naquele modo de falha e nos demais modos de falha que nós mesmos conhecemos e que são comuns para aquele tipo de máquina. Então, nós conseguimos customizar um monitoramento para um cliente, muitas vezes para permitir que ele opere o restante da safra com confiança, né? Outro paradigma que é mais distante de ser quebrado é o paradigma de você sair de uma manutenção. Vamos lá. Se você está monitorando a máquina completamente, temperaturas de mancais não mudaram vibrações nem os vetores de vibração, não mudou posição de eixo, não mudou a análise de óleo, continua perfeita. Teoricamente, por esses parâmetros, né, puramente rotodinâmicos, de uma maneira geral, você não precisaria abrir essa máquina, você poderia parar um pouco mais tarde, né? E assim ganhar muito em produção. Estamos falando aqui de aumento, né, de eficiência, e eficiência maior existe em você aumentar os intervalos das suas manutenções, né? Mas para você fazer isso, precisa estar com confiança que você tem informações medidas corretas dessa máquina. Essa análise que eu chamo de análise rotodinâmica, muitos não estão entendendo, muitos chamam de análise de órbita, análise orbital, porque é a maneira com que consegue chegar, né, no mercado esse tipo de análise, que é pouco compreendida, na verdade. No fundo, ela é muito pouco compreendida, e eu sinto também na missão de tornar isso mais conhecido, né, no mercado. Todos vão ganhar muito com isso. Obrigado, Paulo. Sérgio, o Paulo comentou ali sobre a análise de óleo, a condição do óleo, né, como uma das variáveis de controle da confiabilidade. Você tem alguma coisa para comentar para a gente sobre esse ponto em específico? Eu gosto muito de ouvir o Paulo, das apresentações que ele faz. Eu sou um privilegiado e acho que todos que estão vendo têm esse privilégio. Então, uma coisa muito interessante que ele falou aí, que é a quebra de paradigma. Eu imagino, eu gosto muito de fazer analogia com o corpo humano, eu imagino que os médicos não passaram, né, 2 séculos para convencer as pessoas que elas tinham que fazer um exame de sangue para poder dizer se elas tinham alguma doença.
E as pessoas morriam e se fazia autópsia e notava-se que aquela doença poderia ter sido evitada se o exame de sangue tivesse sido feito. A análise do óleo é exatamente isso, é como se fosse o sangue da máquina. Nós estamos numa cruzada, nós todos aqui estamos numa cruzada, não que a gente saiba mais do que os outros, mas a gente tem uma preocupação maior com manutenção e a gente tem que disseminar a cultura, a gente tem que quebrar o paradigma da manutenção preventiva, preditiva e ir para a manutenção proativa. A gente ainda encontra muito cliente que na entre-safra desmonta a turbina inteira para ver como é que ela está. Seria a mesma coisa que me abrir todo ano para ver se eu tenho algum tipo de câncer. E na hora que fecha, algum problema pode acontecer. E o que o Paulo acabou de comentar é fantástico. Se a gente tiver todas as ferramentas, todas as informações, a gente pode tomar uma decisão de essa máquina está boa, eu não vou olhar para ela nessa parada geral que eu estou tendo. E se, no caso das usinas de açúcar e álcool, derivarem como as empresas de papel e celulose derivaram, para a produção de energia o ano inteiro, isso é super importante. Tá ok, muito obrigado. QAP, Cristiano.